Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, Bomba, Lutero Simango, Osufu Momadi e Salomão Muxanga defendem a repetição das eleições com a Frelimo na oposição. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Olha, isso é querer distorcer a luta, tá? Meus senhores, não liguem o posicionamento desses tios. Eu não entendo o que se passa na cabeça desses senhores. Não, é sério mesmo. Não entendo o que se passa na cabeça desses senhores. Estás a ver aquela conversa de que, tipo, esses partidos sempre compactuaram com a Frelimo? É nisso que estamos a nos referir. O povo está a sair para as ruas para defender que se reponha a verdade eleitoral. Aí vem esses senhores, os três senhores, simplesmente vir a público falar assim, não, vamos repetir as eleições. O outro ainda, o ditadorzinho da Renamo, disse que não, nós ganhamos as eleições. Se não ganhamos, nós estamos em segundo. Cara, não existe isso se nós não ganhamos. Mano, ou você ganhou ou você perdeu. Tá a entender? É basicamente isso. Já se inscreva no canal, partilhe o vídeo e comenta. Ninguém quer anular as eleições aqui. Nós queremos que se reponha a verdade eleitoral. É isso que os moçambicanos querem. Tá a entender? Ninguém quer aqui mais sair para ir votar, não. Ainda a CNE estará lá o Matini. Nós queremos que se reponha a verdade eleitoral. Só isso, meus irmãos. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Sim, família, já se inscreva, partilha, deixa aquele like. Tamo juntos, tá? Olha aqui. O líder do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, né, o candidato presidencial de nome Lutero Simango, defendeu que a repetição das eleições gerais é o único caminho para o país sair da atual crise com a Frelimo na oposição. Abre aspas disso mesmo. A situação política que acontece hoje em Moçambique deve-se à intolerância e da política de vingança que eles instalaram no país ao longo de 50 anos. E Moçambique precisa de novos caminhos, novos rumos para reunir a família moçambicana e criar condições para que em Moçambique haja, de facto, uma verdadeira reconciliação nacional. E isso só será possível com um novo formato político em que a Frelimo esteja na oposição, afirmou Simango. O candidato presidencial e líder do terceiro maior partido moçambicano assumiu a posição ao intervir em Maputo, numa mesa redonda para discutir os caminhos para a promoção da paz e contexto de tensão pós-eleitoral, promovido pela organização não governamental Sala da Paz, na sequência das eleições gerais de 9 de outubro, cujos resultados anunciados desencadearam em protestos generalizados durante mais de 40 dias. Abre aspas disso mesmo. Hoje, as manifestações que se fazem sentir, todo mundo já começa a acreditar que o nosso país está a precisar de reformas. Está a precisar, de facto, de mudanças. E estas eleições que ocorreram este ano, na verdade, elas foram manipuladas. Na verdade, os resultados que foram anunciados pela Comissão Nacional de Eleições não refletem a vontade dos eleitores expressa nas urnas. Fecha aspas, acrescentou Simango. O candidato voltou a defender que para a atual impasse pós-eleitoral só há dois caminhos possíveis a trilhar. E aspas, o primeiro caminho é a recontagem dos votos. Isso significa fazer a recontagem das 26 mil mesas de votação e cruzar com os editais, para ver se de facto aquilo que está nas urnas corresponde aos editais e às atas e para ver de facto quem é que venceu de verdade. E nós todos aqui temos plena consciência que, fazendo a recontagem dos votos, vamos verificar as tais discrepâncias, vamos retificar as diferenças dos números que resultaram não só do enchimento das urnas, assim como a falsificação dos editais e das atas, né? Fecha aspas, apontou. Será que temos de aceitar mesmo resultados que não correspondem à vontade popular? A resposta é única. Não, não e não, retorquiu Simango. Daí que sublinhou, resta o único caminho, que é a anulação das eleições e a sua repetição, ficando por esclarecer o vazio legal da gestão dos próximos meses nesse cenário, tendo em conta a necessidade de preparar nova votação. De acordo com as nossas leis, a legislatura da Assembleia da República, assim como outros mandatos dos eleitos, só termina com a tomada de posse dos novos. Os novos deputados não tomarem posse é porque as eleições foram anuladas. Será que o país terá um vazio legal? Será que o nosso país não pode continuar a ser governado? Questionou Simango, que é também deputado eleito do MDM, defendeu que a atual legislatura só termina com a tomada de posse da nova legislatura, pelo que a governação legislativa nunca vai suspender a sua função.
Talvez possamos discutir quem é que fará a gestão do Estado moçambicano para poder garantir que os moçambicanos possam repetir o seu direito cívico de votar. Disse ainda, apontou igualmente que é preciso discutir as causas das manifestações de contestação eleitoral que há mais de 40 dias se fazem sentir em Moçambique e não as consequências. E a primeira grande mudança que os moçambicanos devem conquistar é eliminar o aspecto do partido-Estado dominante. Para haver mudanças é preciso as eleições serem repetidas, afirmou Lutero Simango. Pelo menos 76 pessoas morreram e outras 240 ficaram feridas por baleamento em Moçambique em 41 dias das manifestações que contestam os resultados eleitorais, indicou a organização não governamental moçambicana, plataforma eleitoral DECIDE. Segundo o relatório divulgado por aquela plataforma de monitorização eleitoral, que aponta dados de 21 de outubro a 1 de dezembro, há ainda registros de mais de 1.700 feridos por causa de diversas em todo o país nestas manifestações e uma estimativa de mais de 3.000 detenções. O candidato presidencial Venâncio Mondlane, aqui não reconhece os resultados eleitorais, anunciou apelo na segunda-feira a uma nova fase de contestação eleitoral de uma semana a partir de quarta-feira em todos os bairros de Moçambique, com paralisação na circunscrição automóvel das 8 às 16. Agora, segundo as declarações da secretária-geral da Renamo, a Clementina Bomba, diz que o país nunca realizou eleições livres, justas e transparentes e que assistiu no dia 9 foi um crime à democracia. Abre aspas, diz o mesmo. Nós, como a Renamo, olhamos como saída a anulação dessas eleições porque não temos como aceitar os resultados. Não temos como aceitar aquilo que aconteceu no dia 9. Foi um crime para a democracia. Um atentado contra a paz em Moçambique. Fecha aspas, disse. Ela falava no encontro promovido pela Organização da Sociedade Civil Sala da Paz, que reuniu partidos políticos com a exceção da Frelimo, entre os mais destacados. Na ocasião, o presidente da AND, Salomão Mushanga, disse que o Conselho Constitucional deve responder aos resultados considerados que não são que a Comissão Nacional de Eleição e o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral formam um sindicato de crime. Neste momento, a CNE já devia ter pedido desculpas ao povo moçambicano e produzir uma demissiva coletiva. Na pessoa do seu presidente Albino Forquilha, o Podemos advogou a justiça eleitoral. O problema fundamental é mesmo a sonegação da democracia e a fraude eleitoral que aconteceu. Temos de saber que efetivamente planifica, organiza e personaliza a fraude eleitoral, porque se não conhecermos o responsável, vamos pegar em qualquer um e responsabilizar por um problema que não se sabe. Disse, né? Fonte... O presidente do Podemos, partido que apoia a candidatura presidencial de Venâncio Mondlane, garantiu hoje que a prioridade continua a ser verdade eleitoral e que é preciso responsabilizar os autores da fraude. Albino Forquilha, presidente do Partido Otimista pelo Desenvolvimento de Moçambique, Podemos. Albino Forquilha defende que só em caso de impasse se deve procurar outras soluções, como através de diálogo. Pagamos muito dinheiro àqueles que estão nas instituições que devem zelar por este processo. Há crianças que não têm comida porque pagamos dinheiro por estas eleições. Se é para anulá-las, então temos de responsabilizar seriamente as pessoas que cometeram isso. Fora disso, estaremos a cometer fraude para nós próprios, afirmou o presidente do Partido Otimista pelo Desenvolvimento de Moçambique, Podemos. Albino Forquilha assumiu a posição ao intervir, em Maputo, numa mesa redonda para discutir os caminhos para a promoção da paz no contexto da tensão pós-eleitoral, promovido pela organização não-governamental Sala da Paz, na sequência das eleições gerais de 9 de outubro, cujos resultados anunciados desencadearam protestos generalizados durante mais de 40 dias. Segundo os resultados das eleições gerais de 9 de outubro, anunciados pela Comissão Nacional de Eleições, CNE, e que ainda têm de ser validados pelo Conselho Constitucional, CC, o Podemos, partido até agora extraparlamentar e que ganhou projeção ao apoiar a candidatura presidencial de Venâncio Mondlane, passará a ser o maior partido da oposição, com 31 deputados em 250 mandatos. Contudo, toda a oposição não reconhece os resultados da CNE, que deram a vitória à Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, no poder desde 1975, 195 deputados e a eleição de Daniel Chapo a Presidente da República, e exigem recontagem dos votos e até a anulação da votação, alegando fraude eleitoral. Temos que saber quem efetivamente planifica, organiza, operacionaliza a fraude eleitoral. Se nós não conhecermos bem este,
Então vamos pegar um outro qualquer para resolver um problema que ele não sabe. Temos a Frelimo, temos instituições partidarizadas que estão lá não para cumprir a nossa Constituição e demais leis, mas para cumprir o comando do partido, acusou, garantindo. O CC vai ser obrigado a trazer a justiça eleitoral. Justiça eleitoral deve ser prioridade. Sobre o CC, que já admitiu a proclamação dos resultados das eleições gerais por volta de 23 de dezembro, Forquilha diz que deve chamar à análise do processo quem estava no terreno, como representantes dos partidos políticos concorrentes, observadores e jornalistas, verificando atas e editais em conjunto. O presidente do Podemos diz que a prioridade deve ser a justiça eleitoral. O problema fundamental é mesmo a sonegação da democracia. O problema fundamental é a fraude eleitoral que aconteceu. É por isso que o nosso partido procurou evidências, e levar evidências, cerca de 500 tipos de evidências. São evidências produzidas por instituições credíveis do nosso país. Nós queremos que essa verdade eleitoral se faça com uma confrontação clara dessas evidências com aquelas evidências que fizeram com os números que foram divulgados pela CNE, apontou, recusando como primeira solução anular as eleições. O dirigente defendeu que só em caso de impasse se deve procurar outras soluções, como através de diálogo. Se chegarmos a um ponto que, por elementos claros, devidamente apresentados de forma transparente, há impasse e não conseguimos a verdade eleitoral, justificou, reclamando que esses mecanismos de diálogo devem obedecer a princípios claros previamente definidos. Pelo menos 76 pessoas morreram e outras 240 ficaram feridas por baleamento em Moçambique em 41 dias de contestação dos resultados eleitorais, essencialmente convocadas pelo candidato Venâncio Mondlane, segundo a organização não-governamental moçambicana Plataforma Eleitoral Decide. O candidato presidencial Venâncio Mondlane apelou a uma nova fase de contestação eleitoral de uma semana, a partir de quarta-feira, 04/12, em todos os bairros de Moçambique, com paralisação da circulação automóvel. Como é que fala a Lusa e MZ News? Jota Privado, o que tens a dizer? É basicamente isso. Caramba, mano, tô apreensivo. Eu quando